Bem-vindo ao Debate Creator, escovador de bytes. Hoje nós estamos aqui para adicionar mais uma ferramenta no nosso canivete suíço de opções para a gente poder fazer as aulas melhor. E a ferramenta que nós vamos apresentar hoje para vocês é o OpenMSX Debugger. Como vocês sabem, nós estamos na nossa playlist de arquitetura e na nossa playlist de assembly, brincando com os registradores do nosso queridíssimo Z80, e para que vocês possam ver melhor como é que funciona essa dinâmica dos registradores, eu primeiro tenho que trazer o MSX Debugger para vocês que vocês possam olhar os registradores, conhecer os registradores um a um e ver como é que eles funcionam. Então vamos lá, conhecer o OpenMSX Debugger, vamos instalar o OpenMSX Debugger e vamos fazer um debug bem rapidinho aqui, só para vocês terem uma ideia mais ou menos de como a ferramenta funciona. Então se prepara, pega o seu café e vem comigo na nossa jornada para a instalação do OpenMSX Debugger. Mas hoje eu vou roubar um minutinho da aula de vocês, antes da gente começar, para apresentar para vocês o novo programa de patrocinadores do Debate Creator. Nesse programa de patrocínio, você aí, escovador de bytes, que estava me mandando mensagem, como você pode fazer para ajudar o canal, para promover os vídeos, para fazer, o programa de patrocinadores vai ser uma ótima opção para você. Porque quando você se tornar um patrocinador do nosso queridíssimo Debate Creator, você vai ter o direito de opinar nos próximos vídeos que vão sair no canal, para você moldar o conteúdo do canal do jeito que você quer, meu querido patrocinador. Você também vai ter prioridade nas escolhas dos jogos da live, que nós vamos ter aí em breve, todo de 15 em 15 dias a gente vai ter uma live. Então você, meu querido membro, você vai poder ter prioridade na hora de escolher os jogos que vão ser jogados lá na nossa queridíssima live. Além disso, todo o dinheiro revertido que nós conseguirmos no nosso programa de patrocínio vai ser revertido totalmente para o canal. Comprar novos equipamentos, comprar material para fazer review e, de vez em quando, a gente vai ter aí um sorteiozinho aí para você, escovador de bytes. A gente vai fazer o sorteio de algumas coisinhas assim bem simples no início, até porque no início do programa a gente não vai ter muita grana para distribuir, mas vamos fazer alguns sorteiozinhos, algumas paradas legais que eu achar bacana, que vocês também vão poder contribuir na escolha desses sorteios. Então, se você quiser conhecer o programa de patrocínio do Debate Creator, patreon.com/Debate Creator, vai ter link aí, obviamente, na descrição do vídeo para você. E muito obrigado a todos vocês que vierem a se tornar verdadeiros escovadores de bytes. Então, bora, galera, vamos pro vídeo. Então, meu amigo escovador de bytes, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer para brincar com o OpenMSX Debugger, obviamente, é baixar o OpenMSX Debugger. Então, se você vir aqui no openmsx.org, que é a página oficial do OpenMSX, você vai ver que nós temos aqui na barra lateral da esquerda, nós temos aqui essa seção Debugger aqui. E é nessa seção Debugger onde a mágica acontece. É aqui que está a nossa ferramenta que nós vamos baixar e utilizar hoje. Então você tem que baixar aqui a nossa queridíssima versão específica para o seu sistema operacional. Então nós temos aqui para o Windows 64 bits, temos aqui para o Windows 32 bits, temos para o macOS 64 bits, temos aqui o código-fonte, caso você queira ver como o nosso queridíssimo desenvolvedor criou o OpenMSX Debugger. E aqui nós temos a integração contínua lá do GitHub do nosso amiguinho, onde vai ter sempre a versão mais atual. Nem sempre pegar a versão mais atual é bom, porque essa versão normalmente ela tem bugs, tá? Então isso aqui é mais para quem quer ver o que está sendo feito. Então a versão que eu recomendo para vocês pegarem é ou a Windows 64, ou Windows 32, ou a macOS, dependendo do seu sistema operacional. O meu sistema operacional é o sistema operacional Win 64 bits. Então eu vou clicar nele aqui, e ele automaticamente já vai trazer aqui para minha lista de downloads, onde está o nosso queridíssimo OpenMSX Debugger. Então se eu abrir lá na pasta, vocês vão ver que ele vai abrir um arquivinho aqui, ó, chamado OpenMSX Debugger x64, e esse é o cara que nós vamos instalar hoje. Então nós vamos fazer aqui devidamente o unzip desse cara, vamos descompactar ele, e vocês vão ver que dentro da pasta nós vamos ter algumas DLLs e um executável. Esse cara, ele não é um instalável, tá? Você pode rodar ele diretamente de dentro da pasta aqui, ó. Você pode rodar esse cara, e vocês vão ver que vai abrir lá o OpenMSX Debugger. Aqui a gente tem a informação de que é da Microsoft para a gente se preocupar, mas não precisa se preocupar porque esse software é livre de qualquer tipo de malware e coisas do gênero, e vocês vão ver que ele vai abrir essa telinha aqui. Mas não é muito legal a gente deixar isso no download, né? Então vamos criar uma estrutura bacana
para que a gente possa rodar esse cara lá de dentro do nosso arquivo de programas. Então vamos fazer o seguinte, vamos renomear essa pasta, vamos transformar ela aqui só no OpenMSX Debugger, vamos copiar essa pasta e vamos jogar lá na nossa pasta lá de arquivo de programa. Você tem que dar permissão de administrador para conseguir jogar ele para lá. E agora o que a gente vai fazer? Vamos renomear isso aqui de novo, porque eu esqueci um R no final. Vou botar aqui Debugger. E vamos criar um atalho para esse cara, que a gente vai precisar chamar ele. Vamos chegar aqui, vamos lá, aqui criar, vamos aqui, ó, criar atalho. Criamos o atalho. Eu não gosto quando o atalho fica com o nome atalho. Vamos renomear esse cara aqui para OpenMSX Debugger. E vamos colocar ele aqui, ó, bem do ladinho aqui do nosso queridíssimo OpenMSX, porque eles vão funcionar em conjunto. Um não funciona sem o outro. Então referencia aí o vídeo, por favor, da instalação do OpenMSX, porque você vai precisar ter o OpenMSX para poder usar o OpenMSX Debugger. Então como é que a gente começa uma sessão de debugging usando o MSX Debugger? Vamos chamar aqui o nosso Visual Studio Code e vamos abrir lá a nossa pasta lá no File Open Folder, que é essa opção aqui, para abrir um nosso programinha Hello lá em Assembly. Então vamos lá, File, Open Folder, aí você vai escolher aqui dentro das pastas, você vai escolher aqui o MSX Assembly, vai escolher aqui a pasta Hello e vai dar aqui o selecionar pasta para a gente abrir lá o nosso Hello World escrito em Assembly. Então vamos clicar nele aqui, selecionar a pasta. E vamos fazer o seguinte, vamos chamar aqui o terminal, new terminal. E vamos dar o ponto .make, .make, para chamar. Aqui, nesse momento, a gente tem uma seção do OpenMSX rodando. Tanto é que você pode ver aqui, ó, OpenMSX 18 rodando no Gradiente Expert EPC1. Para que a gente possa usar aqui o nosso queridíssimo OpenMSX Debugger, a gente tem que vir aqui, chamar aquele atalhozinho que a gente acabou de criar, e ele vai abrir essa telinha aqui pra gente. Como vocês podem ver, o OpenMSX Debugger ele não tem nenhuma seção linkada a ele. A gente precisa linkar a seção do OpenMSX, que é essa seção aqui, com o OpenMSX Debugger. E para fazer isso, a gente vem nessa função aqui, nessa opção aqui, ó, System Connect. Quando a gente der o System Connect, ele vai automaticamente identificar a nossa seção do Open Debugger e vai abrir ela aqui no nosso queridíssimo Open Debugger. Então, se eu pegar aqui, colocar lado a lado os dois, a gente pode inclusive ver o código que a gente está rodando. Por exemplo, ele está aqui no endereço 4017. Qual é o endereço 4017 no nosso programa? A gente sabe que a gente mandou começar o nosso programa lá no 4000. E como é que a gente sabe? Por essa variável ROM_ARIA aqui. Então, se eu abrir aqui o nosso queridíssimo hardware constantes, a gente vai ver que a nossa ROM_ARIA é 4000. Então, esse primeiro endereço de execução aqui, esse cara aqui, ó, é o 4000. Então, se a gente for lá no 4000, que é esse cara aqui, ó. Então, se a gente abrir o nosso programa aqui, a gente vai ver que a primeira coisa que ele começa lá no 4000 são esses define bytes aqui, ó. Então, ele vai fazer um byte, depois ele vai fazer uma word são 2 bytes, então aqui a gente tem 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esses primeiros 8 bytes aqui é o cabeçalho que a gente tem entre 4000 e 4008 para definir que trata-se de uma ROM. Então esse aqui é o cabeçalho do MSX que define o que é uma ROM. E o nosso programa ele vai começar efetivamente
nesse endereço aqui, que é o 4009, porque se esse aqui é o 4008, esse aqui é o 4009. E qual é a primeira coisa que a gente faz aqui? A gente faz um call limpa-tela, call limpar-tela. Esse cara aqui, ó, é o 4009. Vamos lá ver o 4009? Olha aqui o 4009. O 4009, que é esse cara aqui. A gente tem aqui call 4017. E esse 4017 aqui, o que que é? É o endereço que o nosso compilador determinou, que é onde vai estar a nossa função limpar tela. Então vamos lá no 4017. 4017 é esse cara aqui, ó. Primeira coisa que ele faz é um puxa F. Vamos abrir lá a nossa limpar tela para ver se o primeiro comando do nosso queridíssimo limpar tela é um puxa F? Vamos lá. Então vamos lá na nossa lib, limpar tela, que é esse cara aqui. E olha aqui os comandos que ele faz. Ele faz um limpar tela, ele faz um puxa F, faz um XOR para zerar lá o flag, faz o CLS, faz um pop AF e depois ele faz o retorno. Então aqui, ó, lá no 4017, o que a gente tem? Puxa F, que é esse puxa F aqui. XOR A, que é esse XOR A aqui. Call 0000C3, e a gente pode ver se esse 00C3 aqui, se ele é realmente o CLS indo lá no nosso arquivo de BIOS. Então vamos abrir lá o nosso BIOS. Vamos procurar aqui CLS. Olha lá, 00C3, que é o mesmo código que está aqui, 00C3. O pop AF e o retorno. Então aqui, ó, a gente vê que os endereços estão todos batendo. Você tem que ter muita atenção quando você for debugar em Assembly, porque o debug em Assembly tem essas coisas, ele é muito mais complexo, porque algumas vezes ele dá uns jumps para fazer algumas coisas e você precisa saber se achar dentro do seu código para poder debugar em Assembly. E aqui, ó, olha que bacana, a gente pode inclusive botar breakpoint. Então, por exemplo, vamos supor que a gente quer ver a execução da nossa função limpar tela, que ela começa aqui, ó. Então eu botei aqui um breakpoint, ó. Para botar um breakpoint, é só você clicar na linha que você quer, que ele vai aparecer esse sinalzinho vermelho aqui. Esse sinalzinho vermelho é o sinalzinho que indica que você colocou um breakpoint e a execução vai parar aqui. E como é que a gente testa isso? A gente vai lá no emulador, no OpenMSX, na seção que a gente está rodando, dá um F10 aqui. Então você vem aqui da function F10 e aqui você vai usar o comando reset. Quando você dá o comando reset, ele vai reiniciar o nosso queridíssimo OpenMSX. E aqui, ó, vocês podem ver que ele está marcado como parado. Por quê? Porque ele está parado aqui nesse breakpoint aqui que a gente colocou. Como é que a gente faz para andar para o próximo? A gente pode fazer o step over, que é esse cara aqui. Ou melhor, esse aqui é o step into, que você entra na função. Pode fazer o step over, que ele pula. Então, vamos fazer aqui o step into. Vocês viram agora que ele entrou lá nos controles lá do próprio MSX, do nosso call. Então a gente vai andando aqui e a gente vai ver tudo que o MSX está fazendo quando a gente dá o nosso step into. Então olha só quanta coisa o MSX faz por baixo dos panos sem que a gente saiba. Vai chegar uma hora que ele vai dar um return. Então vamos dar aqui um run. Ele parou aqui no puxa F. Vamos dar um
step into. Aí ele fez lá o push AF. E como é que a gente sabe que a gente fez o push AF? Olha só. Aqui do lado, a gente tem os registradores, ó. E toda vez que a gente faz alguma operação, esses registradores mudam. Então aqui, o AF foi para pilha. Então ele colocou 0108 lá na pilha. E aqui vamos dar o XOR. Depois que a gente rodar o XOR, vocês vão ver que o registrador A ele tem que zerar. Então vamos dar aqui mais um step. Ele fez o XOR. Agora olha só como é que o conteúdo do A mudou. O registrador A, aqui ele está falando do par de registradores AF. Então, esse registrador A aqui são esses 2 bytes aqui, ó. Então ele zerou o A. Vocês viram que ele continuou com 44, porque esse 44 aqui é relativo ao registrador F. Por isso que esse valor não foi alterado, mas o valor do nosso queridíssimo acumulador mudou. E aí a gente pode continuar dando aqui o step, que agora ele vai fazer o call 003C. Aqui ele vai entrar no CLS, se eu der aqui, ó. Eu vou dar o CLS. Esse código aqui, ó, isso aqui é o jump block que vai me jogar para o 0848. O 0848 é exatamente onde está o código do CLS do MSX. Então se você quiser debugar o código do CLS do MSX, você pode, é só dar mais um step into aqui. E aqui, ó, esse código aqui, que começa nesse hatch aqui, é o código do nosso queridíssimo CLS. Então ele vai começar a fazer push HL, call, aí ele vai fazer outro call, e assim sucessivamente, até você ver toda a cadeia de execução do que está acontecendo por dentro do seu MSX. Então é isso aí, pessoal. Essas foram os nossos 20 minutos de aula de hoje, que eu espero muito que vocês tenham aproveitado bastante, porque nesses 20 minutos nós apresentamos talvez uma das ferramentas mais importantes para as nossas playlists de arquitetura MSX e de programação Assembly dos i80. Então espero que vocês tenham curtido bastante a aula de hoje, vocês tenham levado a aula de hoje bastante a sério, porque a gente vai brincar muito com o OpenMSX Debugger nas futuras aulas. E não se esqueça, meu caro escovador de bytes, primeiro, dar o like no vídeo, compartilhar o vídeo, botar aí o seu coraçãozinho, ativar as notificações agora para você não perder nenhuma live. E não se esqueça, acima de tudo isso que eu falei agora, seja feliz. Bem-vindo ao Debate Creator, escovador de bytes. Como vocês podem ver, hoje nós estamos aqui no aeroporto Santos Dumont, aqui no Rio de Janeiro, onde eu vou embarcar muito em breve para São Paulo para fazer uma palestra sobre DevOps, apresentar um DevOps para alguns clientes da minha empresa. Então hoje eu estou indo para São Paulo e eu pensei, poxa, já que eu vou apresentar isso aí para a galera lá do meu trabalho, né, para os meus clientes, por que eu não posso apresentar para você, amigo escovador de bytes, também? Então vem comigo nessa jornada que hoje eu vou explicar para vocês o que é DevOps e para que serve DevOps. Vambora, galera! Então, meu muito amado amante da retrocomputação, antes da gente começar a falar para vocês o que é DevOps, o que é a cultura de desenvolvimento ágil, a gente primeiro tem que entender o que existia antes dessa visão de desenvolvimento de software, né? Dentro da visão do nosso queridíssimo Quando Tudo Era Mato, lá antes da gente ter o paradigma de desenvolvimento ágil, existia meio que uma metodologia que reinava sobre todas as outras, que era a metodologia Waterfall. E o que é a metodologia Waterfall? Na metodologia Waterfall, a gente tinha lá toda uma fase de requerimentos que levava às vezes meses para terminar, dependendo do tamanho do projeto. Se você tivesse um projeto muito grande lá, tivesse um projeto de 1 ano, 2 anos, às vezes a fase de levantamento de requisitos levava meses, levava 4, 5 meses. E ficava lá um ou vários analistas de requisito levantando tudo que o cliente precisava, criava um documentão enorme, uma calhamaço de documento lá, de requerimentos, que ficavam escritos em pedra. E a partir desse momento a gente ia desenvolvendo em cima daqueles requisitos fixos. E aí, ó, a gente ia para essa escadinha aqui, que é a escadinha do método em cascata. Escrevia os requerimentos todos,
Aí isso aqui levava um tempão. Aí quando isso aqui terminava, a gente fazia o design. E aí levava outro tempão. E aí fazia a implantação. E aí fazia os testes. E aí ia para a equipe de manutenção para manter o troço funcionando. Como vocês puderam ver, uma etapa só começava quando a outra terminava. E às vezes, como cada etapa dessa demorava muito tempo, um projeto, quando chegava no seu final, lá na fase de manutenção, ele já estava defasado. Porque como os requisitos foram escritos 1 ano, 2 anos atrás, e eu só estou entregando 2 anos depois, o negócio, o business do nosso cliente mudou nesse período de 2 anos. E por ter mudado nesse período de 2 anos, o que a gente está entregando não é mais o que o nosso cliente precisa. A gente demorou muito tempo fazendo, e nesse tempo que a gente levou fazendo mudou tudo, e a gente entregou uma coisa que não era exatamente o que o cliente queria. Isso quando o desenvolvimento de software tinha uma metodologia. Muitos projetos de software, às vezes, nem metodologia tinham. E na ausência de uma metodologia, alguma coisa tem que tomar o lugar. E aí criavam-se também 2 novos fenômenos no desenvolvimento de software, que é o desenvolvedor cowboy e o Extreme Go Horse. Eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar aí na metodologia Go Horse de desenvolvimento, mas eu acho que pouca gente ouviu falar no desenvolvedor cowboy. Então vamos conversar um pouquinho sobre o que é o desenvolvedor cowboy e o que é o Extreme Go Horse. O desenvolvedor cowboy é aquele cara que, como não tem metodologia nenhuma, ele faz tudo do jeito dele e ele quer ser o manda-chuva. Normalmente é o desenvolvedor mais sênior do time, ele se arvora de ser, eu sou o cara que mais sabe aqui, a gente vai fazer tudo do meu jeito. Só que o problema é que muitas equipes de desenvolvimento tinham vários caras muito experientes, e por serem experientes, eles achavam que o jeito dele de fazer as coisas era muito melhor que o jeito do coleguinha do lado. E às vezes a gente tinha aquela disputa de quem era o cowboy que sacava mais rápido, né? E cada um desenvolvia software do seu jeito, da sua forma. Porque como não existia um meio padrão para todos os desenvolvedores fazerem, modelos de nomenclatura, formas de fazer os commits, formas de fazer os testes, todo esse tipo de coisa, o desenvolvedor cowboy fala, vou fazer do meu jeito e dane-se, todo mundo tem que fazer do meu jeito. Esse é um lado do espectro. O outro lado do espectro é o Go Horse Process. O Go Horse Process é o processo mais famoso do mundo, que é o processo que é mais usado em todas as empresas, que é a total ausência de processos. E um cara que não entende absolutamente nada, nem de desenvolvimento de software, nem de processos, chega lá e fala, vai fazer tudo do jeito que eu tô mandando aqui, tem que ficar pronto pra ontem. E aí os prazos vêm todos de cima pra baixo, o cara acha que tem o direito de maltratar a equipe dele, botar a equipe dele pra grindar à vontade, trabalhar tudo que ele quer, não paga hora extra, e aí faz tudo do jeito da pior forma possível. É o famoso, se tá funcionando, não rela a mão. E esse gera uma cultura muito ruim. Então você pode googar aí Go Horse, lá que tem os axiomas do Go Horse. Mas enfim, tanto o Go Horse quanto o desenvolvedor cowboy são exemplos muito claros de o que acontece em uma empresa quando não existe uma metodologia de desenvolvimento aplicada ou uma cultura de desenvolvimento aplicada dentro da sua empresa. E aí, meu amigo escovador de bytes, aconteceu um belo dia em que os maiores desenvolvedores de software da época decidiram que estavam de saco cheio de Extreme Go Horse, de desenvolvedor cowboy, cansaram de projetos de software que estavam fadados ao fracasso. E aí eles resolveram criar um manifesto, que é realmente um manifesto, chamado Manifesto para o Desenvolvimento Ágil de Software, que é esse manifesto aqui que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Esse manifesto para desenvolvimento ágil, que teve como os primeiros signatários essa galera aqui, esses amiguinhos aqui, ó, que para quem não conhece são desenvolvedores de software muito famosos, que tinham muita influência na época, escreviam livros. Inclusive esse camarada aqui que eu sou muito fã aqui, o Martin Fowler, eles assinaram um manifesto que pregava o seguinte, que indivíduos e interações são mais importantes que processos e ferramentas. Software em funcionamento é mais importante que documentação abrangente. Colaboração com o cliente é mais importante que negociação de contrato. E responder rapidamente às mudanças é muito mais importante do que seguir um plano. E aí eles começaram a chamar, conclamaram os desenvolvedores de software
a virem assinar esse manifesto. E é aí que entra o nosso bate-papo de hoje, que é o tal do DevOps, que nada mais é que a versão da Microsoft de como se implementar uma cultura ágil de desenvolvimento de software nas empresas. Como o DevOps é uma cultura, todo mundo queria meter o seu bedelho lá em qual seria a melhor forma de se estabelecer essa cultura, e a Microsoft não podia ficar de fora e entrou lá com o nosso DevOps. E agora sim a gente pode começar a falar efetivamente de DevOps depois de toda essa introdução que eu tive que fazer aqui para vocês. Então, meu amigo amante da retrocomputação, meu amigo escovador de bytes, se um dia você for fazer uma entrevista lá de emprego lá e o cara te perguntar, meu irmão, o que é DevOps? Não diga para ele que DevOps é uma ferramenta ou que DevOps é uma metodologia. DevOps é muito mais do que isso. DevOps é, na verdade, um conjunto de práticas, ferramentas e uma filosofia cultural que automatiza e integra os processos entre o desenvolvimento de software e a equipe de infraestrutura. Por isso que tem esse nome. Dev vem de desenvolvimento, Ops vem de operações. Então você acaba transformando o seu ciclo de desenvolvimento de software em uma coisa integrada, onde desenvolvedores e operadores são planejados e orquestrados todos por uma cultura, por uma coisa. Então, se a gente for olhar ali o nosso queridíssimo ciclo do DevOps, que eu vou mostrar para vocês já agora, ele é um sinalzinho de infinito. E nesse sinalzinho de infinito cabem diversas ferramentas e diversas visões. E eu vou mostrar aqui o slide para vocês terem ideia do que eu estou falando. Então aqui, meu amigo, olha só que coisa interessante. Tá vendo aqui o ciclo do DevOps? O ciclo do DevOps, ele não é mais uma escadinha, ele é um sinalzinho de infinito, porque o desenvolvimento do software ele é contínuo, nunca termina. O ciclo de desenvolvimento de software é um símbolo de infinito, porque ele nunca acaba. E como vocês podem ver nesse slide poderoso aqui, ó, todas essas tecnologias aqui que estão em volta do nosso queridíssimo DevOps, todas elas querem contribuir um pouquinho para essa enorme cultura que é o desenvolvimento do DevOps. E aqui é que entra o poder do consultor. O consultor vai olhar dentro de todas essas tecnologias que estão aqui gravitando em volta do nosso queridíssimo DevOps, olhar para a sua cultura de desenvolvimento dentro da sua empresa e dizer, olha, a sua empresa, você desenvolve software as a service num servidor web, você vai precisar mais dessas ferramentas do que dessas. Ou então, cara, você tem um time aqui de engenharia de dados e o teu time de engenharia de dados precisa ser um pouco mais ágil. Então, ao invés de usar essas ferramentas, vamos usar outras ferramentas, vamos usar outro processo. Ao invés de usar Kanban, vamos usar outra coisa qualquer. E esse é o cara que esse consultor vai dizer para você qual é a melhor forma de customizar o DevOps para a sua experiência empresarial. E aí, meu amigo escovador de bytes, chegou aquele momento que eu sei que você adora, que é o momento que eu falo sobre como você, escovador de bytes, amigo, pode ajudar aqui o canal a crescer e se tornar um grande canal de retrocomputação do YouTube. A primeira maneira, mais fácil, inclusive, é você entrar lá no nosso Patreon, patreon.com/TheByteCreator. Lá, por apenas $1, você vai ganhar acesso antecipado aos vídeos, acesso ao nosso FTP exclusivo, que tem não só arquivos de MSX, mas também arquivos de diversas plataformas, como Apple II, MC1000, tem lá um monte de arquivo para você brincar. Além disso, você também vai ganhar os nossos Thank You Discs. Os nossos Thank You Discs, para quem é assinante do nosso programa de patrocínio, saem na faixa. Mas se você quiser remunerar o meu código, falar, poxa, Manel, vou te dar um dinheiro ali, você também tem a opção de comprar os Thank You Discs lá no Patreon. É só entrar lá na abinha de compras e comprar um Thank You Disc por $3. Ou você pode entrar na nossa loja de merchandise, a TheByteCreator.com.br. Lá você vai poder comprar camisas lindas como essa aqui que eu estou usando, além de diversas outras coisas, como boné, roupinha pro seu pet, caneca, um monte de produtos lá, que são de design aqui do The Byte Creator e que você vai poder nos ajudar comprando. Muito obrigado a todos vocês que estão ajudando o canal, que estão comprando nosso merchandise, estão assinando o programa de patrocínio. E nunca se esqueça, seja feliz e me faça feliz para que a nossa comunidade cresça e apareça. Agora vamos embora, que essa propaganda já ficou muito longa. E aí, amiguinho escovador de bytes, como o nosso queridíssimo DevOps
por incluir as metodologias ágeis dentro dessa cultura, ele é focado na entrega do produto. Então, se vocês olharem esse slide aqui, vocês vão ver, ó, que a aplicação está no centro sempre. Por quê? Porque quando a gente fala de metodologias ágeis, né, de Kanban, esse tipo de coisa, uma entrega só é válida quando ela entrega valor, ou seja, quando você entrega um software testável para o seu usuário, para que ele possa testar se tudo que ele pediu ali está lá. Uma das diferenças essenciais entre metodologias ágeis e as nossas queridíssimas metodologias waterfall é que a cada sprint, ou seja, a cada corrida da equipe para entregar uma coisa, nós temos um caretinha lá, um amiguinho lá chamado dono do produto, né, o Product Owner, que ele é o cara que vai validar se o que foi planejado na sprint foi efetivamente entregue naquela sprint. E aí entra um outro conceito muito importante da cultura DevOps, que é o seguinte: todo mundo que está dentro do ciclo de vida do aplicativo, ele atua em todas as etapas do desenvolvimento, desde a entrega até a operação. Então, se a gente olhar aqui, planejamento, desenvolvimento, entrega, operação, todo mundo está envolvido. O produto deixa de ser... Você deixa de ter o analista de requisito envolvido só na fase de requisito. Você deixa de ter o programador só envolvido na hora da programação. Você deixa de ter o nosso queridíssimo dono do produto, né, o Product Owner, envolvido só lá na fase da homologação. A cada ciclo de entrega, todo mundo interage entre si e chega nas conclusões que precisa chegar para que possa ser feita a entrega oficialmente. E aí, meu amigo, quais são as fases que passa todo o ciclo, né? Eu estou falando toda hora aqui de ciclo do produto, ciclo da aplicação. O que eu quero dizer com isso? O ciclo do DevOps, que é aquele sinalzinho de infinito lá que eu mostrei para vocês, ele tem diversas fases. Então, primeiro você passa pela fase de planejamento, que é aquela fase lá que tem lá o seu Kanbanzinho, né? Você tem lá o seu Trello, o seu Gira, o seu Azure Boards lá, onde você vai criar as histórias do usuário. Todo mundo vai se reunir lá para dizer o que o usuário quer criar, adicionar pesos em pontos para cada uma daquelas histórias, né? Para a gente conseguir descobrir qual vai ser a complexidade e poder mensurar quanto tempo mais ou menos a gente vai levar para criar cada coisa. Seguindo para a fase de codificação. Na fase de codificação é onde a gente tem lá, onde o codificador efetivamente vai botar a mão na massa lá, orientado sempre pelo resto da equipe, pelo analista de requisito, pelo Product Owner. Ele vai lá e começa a implementar o produto que vai ser entregue. A fase de construção, né, que é aquela fase onde tem lá normalmente a integração contínua, onde tem o deploy contínuo, entra ali também. O deploy para teste, né, não o deploy para produção, né? Deploy é uma outra fase, o deploy para produção. Mas existe ali algumas ferramentas de integração contínua, deploy contínuo, para montar ali as versões, né, que a gente chama de releases, né? E essas releases vão ser criadas para ser colocadas lá no ambiente de teste, onde vai acontecer mais uma fase, que é a fase de teste, e aí a fase de liberação. E quando acontece a fase de liberação, você sai da parte dev e entra na parte ops. E ali você tem o deploy, né, que é você pegar aquela release e colocar em produção, a operação, que é onde as pessoas vão efetivamente usar ali a ferramenta, e o monitoramento contínuo daquela aplicação, para a gente sempre saber o que pode melhorar, o que não está performando, o que pode performar mais, o que pode ser, o que é de bom, o que é de ruim, para que a gente volte de novo para a fase de planejamento, e na fase de planejamento começar tudo de novo, como eu vou mostrar aqui agora para vocês no slide. Então aqui, pessoal, olha só, são todas essas fases que eu acabei de descrever para vocês. Aqui na fase de planejamento tem aqui, ó, o Azure Boards, tem aqui o nosso queridíssimo teste, tem aqui as ferramentas GitHub Action, tem aqui a integração contínua, aqui que entra Jenkins, uma série de ferramentas aqui para fazer integração contínua e deploy contínuo, Azure Pipelines também entra aqui. Aqui na fase de deploy a gente tem aqui ferramentas de infraestrutura as code, aí normalmente o pessoal de infraestrutura tem que saber trabalhar com Kubernetes, o pessoal de desenvolvimento tem que saber criar a aplicação usando containers Docker para que eles possam ser orquestrados pelo serviço do Kubernetes para poder fazer escalabilidade
vertical quando precisar, esse tipo de coisa. O deploy para produção, operação e aqui o continuous feedback. Tem aqui o Power BI, onde a gente vai ter painéis de acompanhamento para poder acompanhar gráficos de burn down da equipe, para saber se a equipe está entregando no prazo, se vai atrasar, se não vai atrasar. Também usar aqui as ferramentas aqui no feedback contínuo para alimentar, por exemplo, você tem lá uma tarefa que você faz corriqueiramente no seu time de desenvolvimento e essas tarefas você vai lá guardando um histórico. Então, quando você faz tarefas similares, você sabe mais ou menos quanto tempo você vai gastar em cada tarefa, baseado no tempo que a sua equipe gastou fazendo tarefas anteriores. Tudo isso você consegue medir aqui. E aí a gente volta de novo aqui para o planejamento. Então, como sempre, começa no planejamento, construção, integração contínua, deploy, operação e feedback contínuo. E aqui a gente vai sempre trabalhando dessa forma, sempre focado em entregas parciais que podem ser mesuradas e que tem um valor mesurável para o cliente. O cliente possa olhar e falar, isso aqui que você me entregou realmente é o que eu quero. Então, pessoal, se vocês quiserem saber mais sobre o Microsoft DevOps, eu vou botar esse link aqui para vocês. O Microsoft Learn sobre as ferramentas, né? A cadeia de ferramentas do DevOps, focado muito aqui em Microsoft, tá, pessoal? Mas esse link vai estar aí na descrição do vídeo para vocês poderem começar a sua jornada aí de aprendizado e aprender algumas ferramentas importantes para o DevOps, para que a gente possa começar a trabalhar numa cultura muito mais inteligente e que vai entregar as coisas muito mais rápido e com muito mais qualidade. Então, meu amigo escovador de bytes, eu espero que você saiba que não dá para pegar um assunto complexo e extenso como DevOps todo e explicar tudo do DevOps que existe para você em um vídeo de 20 minutos. Não tem como. Mas dá uma olhada aqui na descrição do vídeo que eu vou colocar uma série de links que vão começar a te colocar no caminho do aprendizado da Microsoft para que você possa trabalhar em equipes DevOps e que você não fique perdido no tempo. Hoje a maioria dos desenvolvedores eles usam metodologias ágeis e usam uma cultura DevOps, mesmo que não seja da Microsoft, e essas culturas são muito parecidas. Se você conhecer o Azure DevOps, o Microsoft DevOps, você vai saber trabalhar numa cultura que praticamente todas as equipes de desenvolvimento usam, mesmo que as ferramentas não sejam as mesmas. Então, de qualquer maneira, pessoal, muito obrigado a todos vocês que estão assistindo. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Espero que vocês entendam que esse vídeo aqui ele é importante, não importa se você é desenvolvedor retrô, se você é desenvolvedor atual, se você desenvolve sozinho em casa, se você desenvolve um time grande, não importa. Técnicas de controle de versão, integração contínua, deploy automatizado, os pilares do DevOps, eles são importantes para qualquer desenvolvedor profissional, independente de qualquer paradigma que ele esteja, porque é isso que vai diferenciar o cara bom, o cara profissional, do cara que só faz ali aquele softwarezinho, água com açúcar dele ali, de qualquer jeito, do jeito que ele acha certo. É aí que vai diferenciar. E é muito importante hoje, caso você queira realmente seguir na carreira de desenvolvimento de software ou na carreira da ciência da computação, você conhecer metodologias ágeis e culturas de desenvolvimento ágil, como é o Azure DevOps. Então, aprenda, olhe os links que estão aí e aproveitar agora o finalzinho do vídeo para agradecer aos nossos queridíssimos patronos, os verdadeiros escovadores de byte que assinam lá o nosso programa de patrocínio, o Patreon. Como sempre, vou botar aqui em algum canto o nome deles para que vocês vejam aí quem são as pessoas que contribuem com o canal, querem fazer o canal um canal melhor. E lembrando sempre que, camisa da The Byte Creator Store, porque o verdadeiro escovador de byte veste a camisa, meu amigo escovador de byte. Então, um grande beijo, nunca se esqueça, acima de tudo, seja bem-vindo a The Byte Creator, escovador de bytes. Estamos eu aqui e o Luke, para gravar mais um vídeo para vocês de ferramentas. E a ferramenta que eu vou apresentar hoje foi uma ferramenta até que eu já usei em alguns vídeos, mas eu lembrei que eu nunca falei sobre ela especificamente para vocês. E acho que agora é um bom momento a gente falar sobre ela, porque ela é uma ferramenta fundamental para qualquer pessoa que trabalhe com retrocomputação.
Hoje eu vou mostrar para vocês o editor hexadecimal, que é uma ferramenta importantíssima para quem quer trabalhar com retrocomputação, criação de ROMs, criação de arquivos binários e até mesmo para você mexer em qualquer arquivo aí que você queira. De repente você quer descompilar uma DLL e tentar entender o que está acontecendo ali dentro de algum arquivo binário, e para isso que serve o editor hexadecimal. Com o editor hexadecimal a gente pode abrir um arquivo e ver exatamente o conteúdo dele ali, o que tem em cada byte daquele arquivo, para a gente entender, tentar entender pelo menos o que tem lá dentro. Então, se você quer aprender o que é um editor hexadecimal, vem comigo que a aula de hoje é sobre isso. Então, meu amigo escovador de bytes, vamos começar a tentar entender o que é essa bagaça desse editor hexadecimal. O editor hexadecimal é um programa de computador que permite a gente manipular arquivos, seja eles qual forem, binários, arquivos de texto, qualquer tipo de arquivo que você tenha no seu computador. Só que ao invés de você ter uma visão dele em código ASCII, né, código de texto, você vê exatamente os bytes que estão naqueles arquivos. E é por isso que ele é muito útil quando a gente fala de arquivos binários. O arquivo binário, se você tentar abrir num editor de texto qualquer, lá num IDE, ou sei lá, num Notepad, qualquer coisa, você vai ver um monte de lixo lá. O editor hexadecimal ele te permite traduzir aquele lixo que você vê ali como caracteres ASCII no byte propriamente dito, que está dentro do endereço. Quando a gente está falando de ROM de MSX, a gente lembra que as ROMs de MSX elas têm endereços de 16 bits e o conteúdo dela é um byte ali dentro. Então a gente pode ver um determinado endereço e determinar o que está dentro daquele byte. Então aqui na telinha de exemplo que nós estamos vendo aqui, por exemplo, ó, o que a gente tem aqui? A gente tem, por exemplo, aqui no endereço, primeiro endereço aqui, que é composto por esse byte aqui, mais esse byte aqui. Então a gente aqui está olhando o endereço 00000 da ROM em hexa. E nesse endereço 0000, que é dito por esse cara aqui e por esse cara aqui, nós temos o byte 41. E a ferramenta é tão legal que ela traduz para a gente o que esse 41 significa em código ASCII. Então 41 significa A, tá até marcadinho aqui, ó. E 42, como vocês já devem imaginar, significa B, como está descrito aqui. Lembra lá que toda ROM, quando a gente olhava lá no nosso queridíssimo MSX, ele começa com um cabeçalho AB para indicar que trata-se de uma ROM de MSX? Pois é, então só de olhar isso aqui a gente já sabe que se trata de uma ROM de MSX. E com isso, amiguinho escovador de bytes, você já sabe qual é a diferença de um editor de texto comum para um editor hexadecimal. O editor de texto comum manipula cada byte do arquivo como se ele fosse um mero arquivo ASCII, um mero caractere ASCII. E no fim acaba que é realmente um caractere ASCII mesmo. Só que nem tudo dentro do arquivo é interpretado como um código ASCII. Quando a gente programa em Assembly ou qualquer outra linguagem, aquele byte não necessariamente significa um caractere ASCII. Então, com o editor hexadecimal, a gente tem a capacidade de modificar os arquivos binários e alterar o byte propriamente dito, e não necessariamente, que pode ser um caractere ASCII, mas pode ser, por exemplo, um opcode de uma operação, pode ser essencialmente qualquer coisa. Então, cabe ao desenvolvedor entender o que aquele byte significa, e olhando aquele byte ele consegue dizer, poxa, esse byte aqui está dentro de uma string, então beleza, é um código ASCII. Mas esse byte aqui, ele está dentro de um contexto maior. Por estar dentro de um contexto maior, muito provavelmente ele está representando um opcode, um parâmetro daquele opcode ou alguma coisa. E o editor hexadecimal te permite ter essa visão interna dos arquivos e ver, beleza, agora eu sei o que cada byte desse significa. E aí, amiguinho escovador de bytes, cabe um disclaimer aqui muito importante. Não ache que só porque você tem um editor hexadecimal que você vai conseguir abrir a DLL da Microsoft, descompilar o que está ali dentro e entender tudo que está escrito ali. A linguagem de programação Assembly, em especial quando a gente está falando assim de baixíssimo nível, que está falando de programação byte a byte, ela é muito complicada. Então, até que você tenha experiência para você abrir uma ROM
e conseguir fazer uma edição complexa, entendendo tudo que funciona, demanda um conhecimento muito grande de programação Assembly, muito grande mesmo. Vai levar muito tempo para que você possa abrir uma ROM e fazer um hack ali nela de vida infinita, ou alguma coisa nesse sentido. Algumas pessoas fazem usando ScriptKid, né, que o cara pega lá o script pronto de alguma revista, de algum livro, aplica ali e funciona. Ou então faz modificações muito simples, tem um stringão lá e aquele stringão enorme, você consegue identificar facilmente que é uma string, porque você lê lá no ASCII e vê que está sendo interpretado como um caractere ASCII. E aí é muito fácil fazer esse tipo de modificação. Só que modificações mais complexas vão demandar de você, meu querido escovador de bytes, que você estude muito a fundo o assembly da máquina que você está tentando deassemblar. Então, deassemblar um ADLL, um programa, um jogo, não é tão simples quanto você possa imaginar. Existem algumas outras ferramentas que ajudam você nesse tipo de coisa, em especial um editor HT, mas eu vou falar sobre ele mais para frente, quando a gente tiver com um conhecimento de Assembly muito mais forte, à medida que a nossa playlist de Assembly, que vai estar aqui ó, nos comentários desse vídeo, esteja aí mais avançada. Mas por enquanto vamos para as coisas básicas para entender o básico do que é um editor hexadecimal. E aí, amiguinho, feito o disclaimer, vamos para o nosso próximo slide que diz exatamente isso aqui, explicando para você, meu querido escovador de bytes, o que é o tal do ROM hacking. ROM hacking é essencialmente você abrir um arquivo binário e usar um editor hexadecimal, que é a ferramenta de hoje, para traduzir um jogo ou implementar alguma modificação que você queira implementar no jogo. A gente vai fazer hoje uma demonstração de código muito simples, só para mostrar para vocês a ferramenta e o ROM hacking muito básico, talvez o mais básico ROM hacking que a gente pode fazer abrindo uma ROM e modificando, que seria modificar o stringão, que foi aquilo que eu falei antes para vocês. Mas não achem que só porque eu vou fazer aqui um exemplinho simples, mostrando lá tudo desde o início, que ROM hacking é uma coisa fácil de fazer. Não é. Demanda muito estudo, muito tempo. Por um tempo você vai ser só ScriptKit, você vai ler os scripts, entender, ver por que o cara modificou aquele endereço, tentar entender como ele chegou ali naquele endereço. E hoje nós vamos fazer só o básico do básico para demonstrar a funcionalidade do nosso queridíssimo editor hexadecimal com um ROM hacking muito simples. Então vamos começar, escovador de bytes, baixando um editor hexadecimal para a gente poder brincar. Existem milhares de editores hexadecimais aí para você baixar, alguns pagos, outros frees, um monte deles. Mas eu gosto muito desse careta aqui, o HXD Hexeditor, que ele é um freeware, ele é totalmente de graça e ele é muito simples de usar. Ele fica nesse link aqui, só entrar aí no Google e procurar HXD Hexeditor. Não precisa se preocupar, porque como sempre, todos os links de tudo que a gente faz sempre estão aqui na descrição do vídeo. Então vai lá ler a descrição do vídeo para pegar o nosso queridíssimo HXD. E o HXD ele fica nesse site aqui, ó. Site até bacaninha, bem modelo web 1.0 ainda. Mas não se enganem pelo site deles, porque a ferramenta é fantástica. Apesar de ser uma ferramenta muito simples, colocada num website simples. Então, para a gente pegar ele aqui, ele tem um link de download que fica aqui, onde você pode escolher a versão e para qual sistema operacional você quer baixar. Eu uso o Windows aqui, então eu baixo aqui o Windows, eu pego esse cara aqui, indo lá na download page, ele vai te trazer para vários mirrors aqui, você escolhe o mirror que você achar mais legal. Tem um mirror aqui no Brasil, em português, blá blá blá. Escolhe o mirror aí que você quer e vem aqui em downloadar por HTTPS e você pega ele aqui, ele vai vir diretamente para os seus downloads. Como vocês podem ver, foi um download muito rápido, porque ele é uma ferramenta muito pequenininha. E aí lá nas suas ferramentas, lá na sua pastinha de download, você vai ter esse arquivinho aqui. Então basta você extrair ele. E você vai ver que vai vir um setup aqui. Vendo que esse setup você escolhe linguagem e tal. E é um setup Next, Next, Finish. Só ir clicando no Next até terminar. Sem nenhum problema. Eu não vou instalar aqui na minha máquina, porque eu já tenho ele instalado.
mas é tão simples quanto aceitar os parâmetros, escolher uma pasta e mandar bala. E aí, meu amigo escovador de bytes, chega aquele momento em que eu peço a sua ajuda, eu paro aqui, faço aquela pausa na nossa aula de hoje para pedir a sua ajuda, para que você assine o nosso programa de patrocínio. O The Byte Creator, ele não tem nenhum tipo de patrocinador, a gente conta com vocês para fazer os nossos vídeos, então para evitar ter anúncio chato aqui, assina o nosso programa de patrocínio, patreon.com/TheByteCreator, e ali, quando você se inscrever na nossa categoria de $1, você vai ganhar acesso antecipado aos vídeos do canal, acesso aos Thank You Discs de graça, você vai ter todos os Thank You Discs de graça, acesso ao nosso FTP exclusivo com arquivos para você baixar e se divertir, além, é claro, do bate-papo não só comigo, mas com todos os outros membros da nossa comunidade que estão lá no Patreon para bater papo. Se você não quer contribuir entrando no nosso programa de patrocínio recorrentemente, tem várias maneiras de você nos ajudar fazendo contribuições pontuais. Você pode comprar um Thank You Disc lá mesmo no patreon.com/TheByteCreator, vai lá na abinha compras e compra um Thank You Disc, ou você pode comprar uma camisa, porque o verdadeiro escovador de bytes veste a camisa, e você pode comprar um dos nossos merchandises. Pode comprar canequinha, pode comprar roupinha pro seu pet, camisa, boné, tudo que você imaginar tem lá na nossa loja parceira para vocês pegarem. Então, muito obrigado a todos vocês que estão ajudando, muito obrigado a todos vocês que vão ajudar, e vamos embora, porque a gente ainda tem muita aula para dar hoje. Um beijo! Então, pessoal, vamos começar a brincadeira aqui. Vamos lá no nosso queridíssimo downloadfilehunter.com para a gente escolher uma ROM para a gente baixar. Eu já tenho uma ROM aqui em mente para alterar. Primeiro, porque é um dos meus jogos que eu mais gosto de todos os tempos. E além disso, é um jogo que vai ser muito fácil da gente hackear e testar, porque logo na entrada do jogo ele tem uma string gigante que ele fica passando lá no início do jogo. Eu acredito que vocês já imaginam qual é, mas eu vou procurar ele aqui para deixar vocês aí na expectativa. Eu vou baixar aqui no diretório ROMs e eu vou dar aqui um Ctrl Find nele para ir mais rápido e vamos ver. Olha aí, achei. Death Wish 3, o poderosíssimo desejo de matar. E aqui a gente tem três versões, tem a 5530, a 5532, a gente tem uma aqui que não funciona no Turbo R, tem a 5531, então a mais nova me parece ser essa aqui, Death Wish 3, Gremlin Graphics, de 1987, a versão 5532, então esse é o cara que eu vou baixar aqui. Obviamente, como é uma ROM pequenininha, o download é muito rápido, então vamos lá para a nossa pasta de download, tá ele aqui, acabei de baixar ele aqui. Então vamos abrir esse careta no diretóriozinho dele. Então aqui nós temos aqui o Death Wish 3 Gremlin, e aí esse é o cara que nós vamos editar. Então vamos abrir aqui o HXD, e agora com o HXD aberto, vamos aqui File, Open, e vamos abrir a ROM que a gente acabou de baixar. File Open. Vamos pegar ele aqui. E aqui está todo o conteúdo dele. Devidamente colocado aqui os bytes. E as strings aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Death Wish 3, Gremlin Graphics, Loader. Então aqui a gente sabe que é uma string porque a gente está conseguindo ler. Só que essa string aqui é a string do loader, eu não quero mexer na string do loader. Eu quero mexer na string que está logo no início. Então, para achar essa string aqui, a gente pode dar um Ctrl Find nela. E aí vamos ver exatamente o que ele escreve lá no nosso queridíssimo jogo, para a gente saber qual é a string que a gente tem que procurar aqui dentro. Então tá aqui carregando, Death Wish. Essa tela maravilhosa do nosso queridíssimo Charles Bronson. O Charles Bronson é o maioral. E aqui, ó, assim que entrar no jogo, vocês vão ver que ele começa a tocar Death Wish 3 by Sean Hollingworth, que são os autores do jogo, e o Peter Rapp. Então vamos procurar Peter Rapp lá na ROM para ver se a gente consegue descobrir lá o Peter Rapp lá e modificar isso aqui.
Então já vimos que a gente tem que procurar o Peter Rap aqui. Vamos clicar aqui, dar um Ctrl Find. Procurar Peter primeiro. Olha lá, já achei aqui, ó. Death Wish 3 by Sean Honeywell e Peter Rap. Also Chris Collins, blá 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 blá. Então o que vocês podem ver é uma string muito grande. Então vai dar muito espaço para a gente brincar aqui. E aqui, ó, 44 é o código ASCII de D, do def. Então se eu clicar nesse endereço aqui, eu posso editar aqui do lado e trocar o código ANSI de D. Então vou colocar aqui E. E vocês já viram aqui que já mudou, ó. Mudou para E aqui. Então agora vamos para cá. Trocar por S. E vamos escrevendo o que eu quero escrever aqui. Então é isso aí, pessoal. Eu escrevi aqui, ó. Este jogo foi craqueado pelo The Byte Creator. E aí vocês viram que todos os bytes que foram modificados, ó, ficaram marcados em vermelhinho aqui, ó. Todos esses bytes aqui que nós alteramos no nosso queridíssimo jogo, né, ficaram marcados em vermelho. E agora, uma boa prática é a gente salvar esse cara, já que a gente terminou a edição. Então eu vou vir aqui, File, Save As, e vou salvar como essa test.rom aqui, vou dar Save. E agora nós temos uma ROM do nosso queridíssimo Desejo de Matar 3, que foi devidamente craqueado pelo The Byte Creator. Vamos ver se funcionou, galera? Vamos abrir aqui o nosso poderosíssimo WebMSX. Então, vamos aqui, WebMSX. Vamos abrir aqui na ROM. Vamos dar um load aqui na nossa ROM do Desejo de Matar 3, que a gente hackeou, que é essa test.rom. Vamos dar um open. E vamos ver se aparece lá a mensagem que a gente quer que apareça. Olha como ficou bonita a tela. Olha aí. Olha aqui o The Byte Creator aqui, galera. É isso aí, pessoal. E com isso, meu muito amado escovador de bytes, nós acabamos com nossos 20 minutos de hoje. 20 minutos muito produtivos, porque agora você sabe usar o editor hexadecimal. E agora você está pronto para dar mergulhos muito mais profundos no que a gente chama de ROM hacking. Você pegar a sua própria ROM, fazer as modificações na ROM, sejam elas mais simples, como que a gente fez hoje, só trocar uma string, até as mais complexas, dependendo aí do teu nível em assembly, para poder mexer na ROM e criar ROMs muito mais maneiras, muito mais bacanas. Então aproveitar esse finalzinho para dar aquele abraço caloroso, aquele amplexo amigo nas pessoas que estão nos ajudando aqui, que estão aqui, ó, nesse lado aqui da tela, que são o Marcos Lima, o Rômulo Almeida, o Vanderlei Crestin, o Adriano Souza, o Rogério Caetano, o Renato Navarro, o Cleverson S.A. e o nosso queridíssimo Leonardo Manes, o nosso primeiro apoiador, nosso primeiro verdadeiro escovador de bytes. Seja como eles aqui, ó, assine o nosso programa de patrocínio. Se você está gostando, se você está aprendendo, se você está sentindo que o canal é legal, dê aquela ajuda pra galera. E acima de tudo, nunca se esqueça, meu amigo escovador de bytes, seja feliz. Até a nossa próxima. Bem-vindo ao The Byte Creator, meu muito amado escovador de bytes. Se você está acompanhando aí nossas aulas, já sabe que algumas das nossas playlists já estão muito adiantadas com relação às outras, em especial a Playlist Basic. A Playlist Basic, que foi a primeira playlist que nós criamos aqui no canal, já está bastante adiantada, já tem muito conhecimento básico lá. Muito em breve nós vamos começar a ter fundamento suficiente para começar a criar projetos reais aqui no canal, no The Byte Creator. Pensando nisso, eu resolvi na aula de ferramentas de hoje
colocar uma nova ferramenta na cabeça de vocês para que vocês possam criar e organizar seus próprios projetos. Então, na aula de hoje, que vai ser uma aula de ferramentas, nós vamos lá ver o GitHub Projects, que é a ferramenta de gerenciamento de projetos do próprio GitHub. Então hoje eu vou dar uma passadinha rápida sobre o GitHub Project, vou mostrar para vocês para que ela serve, como ela funciona e como é que a gente pode usar ela para dar mais produtividade para a gente na hora de criar um projeto. Vamos lá! Então, meu amigo escovador de bytes, para você fazer a aula de hoje, você vai precisar ter uma conta no GitHub. Nós já temos uma conta aqui no GitHub do The Byte Creator, github.com/thebytecreator, mas para você criar os seus próprios projetos, você vai ter que criar a sua conta do GitHub. Eu já fiz aqui mesmo na playlist de ferramentas, se você voltar algumas aulas aí, voltar algumas casinhas atrás, aqui na playlist de ferramentas, eu já fiz 2 vídeos sobre o GitHub. No primeiro vídeo sobre o GitHub, eu ensino você a criar a sua conta no GitHub, para que você tenha uma conta parecida com a minha aqui. O GitHub, nós temos aqui algumas abinhas interessantes. A abinha dos repositórios, que vocês já estão acostumados a usar sempre, que é onde vocês vão lá nos repositórios e baixam os repositórios do The Byte Creator para a sua máquina local. Mas hoje nós vamos brincar com outra abinha, nós vamos brincar com essa abinha aqui, ó, a abinha Projects, que é onde fica o GitHub Projects, que é onde está lá a ferramenta que nós vamos usar para começar a brincar com os projetos e começar a definir nossos próprios projetos. Então aqui, escovador de bytes, quando você abre essa abinha Projects aqui, você vê de cara que ele tem um belíssimo, gigante, enorme Welcome aqui. Bem-vindo aos projetos. Crie como uma planilha eletrônica. As tabelas dos projetos vai dar vocês uma visualização em formato de tela para que você possa filtrar, distribuir, agrupar, fazer pull requests, tudo isso aqui dentro da nossa ferramenta do GitHub Projects. E aí, esse botão aqui, ó, Learn More, é um botão mais importante do que você imagina. Porque você, escovador de bytes, iniciante amigo, que não sabe nada, a documentação é o que há. Então, se você tiver a curiosidade de clicar aqui no botão do Learn More, você vai ver que nós temos aqui toda a descrição do que é o Project. Como você pode ver, a localização está toda em português. Para você brasileiro como eu poder ler a documentação na sua língua mãe. E aqui vai ter toda a referência sobre o nosso queridíssimo GitHub Projects. Então, se você tiver alguma dúvida mais tarde sobre algum conceito do que eu vou falar aqui, ou se você quiser estender algumas coisas, algum conhecimento que eu vá passar para você hoje, não se faça de rogado. Entre aqui no GitHub Docs, por aquele botãozinho lá do Learn, e venha aqui dar uma olhada na documentação, porque essa documentação é muito completa e é muito boa. Então, pessoal, vamos começar a brincar de projects agora. Então, amigo escovador de bytes, o primeiro conceito que você tem que ter quando a gente fala de projects é que o project pode ser usado tanto por organizações, o GitHub, de uma forma geral, pode ser usado tanto por organizações, e organizações é que eu quero dizer empresas. Então, toda vez que você vê lá organizations, pensa numa empresa, ou por usuários. O GitHub ele também não é usado apenas para manter código empresarial. Várias pessoas espalhadas pelo mundo colocam seus projetos pessoais dentro do GitHub Projects, por isso que tem essa divisão entre projetos de organização e projetos pessoais. No meu caso, aqui do The Byte Creator, nós não temos uma organização The Byte Creator, não tem uma empresa, então nós optamos por criar o projeto pelo projeto pessoal. Então, para criar o projeto pessoal, nós primeiro temos que criar o projeto. Então, nós vamos vir aqui na aba Projects do nosso usuário. E logo de cara aqui a gente tem aqui o botãozinho do New Project. Se tivesse vários projetos aqui, a gente poderia pesquisar os projetos aqui. Como não tem, nós vamos criar um novo projeto. Clicando no botão Novo Projeto, você vai ver que nós temos aqui diversos
templates de projeto que você pode utilizar na hora de construir o seu board, construir lá o seu Kanban. O primeiro tipo é o planejamento de time, ou seja, para gerenciar os itens de trabalho e todo o ciclo de trabalho dentro de um time de trabalho, que pode ser um time de trabalho pode ser de 1 a N pessoas. Então, mesmo que você trabalhe sozinho, você ainda assim é um time, você é o time de um homem só, como é o exemplo aqui do Debate Creator. Eu sou a banda de um homem só, mas aí não deixa de ser um time. Outra forma de você organizar o seu projeto é o lançamento de features, são as releases. Então, por exemplo, vamos supor que você já tem um produto pronto e você está sempre querendo lançar novas funcionalidades, novas features, né? Novas funcionalidades nesse teu software ou nesse teu projeto. Isso é uma forma de trabalhar. Você pode organizar o seu board por features, ou seja, pelas entregas que você vai fazer, pelas modificações que você vai fazer, que vai gerar novas entregas para aquele projeto ou para aquele aplicativo. O modelo muito comum é o modelo Kanban, que é o modelo ágil, digamos assim, lá, que é aquele modelo criado lá no Japão, lá pela Honda ou pela Toyota, uma das duas, não me lembro bem, onde você tem o quadrinho com as tarefas e você vai andando o quadrinho com as tarefas. E ele é bem simplificado, e por ser bem simplificado, tem suas vantagens e desvantagens. Então, dependendo do seu projeto, você pode querer ter um controle muito simples em cima do que está sendo feito no projeto, sem muita firula. O Kanban é o mais indicado para você. Aqui a gente tem o Bug Tracker. E o que é o Bug Tracker, pessoal? Existem times específicos dentro de organizações que são só matadores de bug. Pessoal da manutenção, da manutenção evolutiva, manutenção preventiva. Então o cara fica lá com o código matando bug. Então, se você quiser usar o seu board priorizado para ver os bugs de algum projeto que você já tenha, de alguma aplicação legada que você já tenha, você pode organizar dessa forma. Além disso, nós temos aqui o Interactive Development, que é o desenvolvimento interativo, que aí você foca o seu board em visualizar as sprints, ou seja, você foca em como está andando as interações de cada desenvolvimento do seu backlog. O que é um backlog? Toda vez que aparece alguma coisa nova para você fazer dentro da sua empresa, que é um backlog. Então, por exemplo, você tem que criar um novo relatório. Criar um novo relatório é um backlog. Só que nem todo relatório você consegue fazer dentro da sprint. Às vezes, algumas interações de software que você precisa fazer durante a produção do seu software pode levar mais do que uma sprint. Lembrando que uma sprint pode ser qualquer coisa, qualquer período de tempo que o pessoal definiu ali. Normalmente 15 dias, 30 dias. Cada empresa coloca um tamanho de sprint. Normalmente o tamanho da sprint padrão é 15 dias. Então, durante esses 15 dias acontece um ciclo de desenvolvimento. Terminou aquele ciclo de desenvolvimento, o que terminou é colocado no Done, o que não terminou vai para a próxima iteração, vai para a próxima sprint, vai ser trabalhado nos próximos 15 dias. Quando você usa Interactive Development, você está focando em visualizar as entregas por sprint. Lançamento de produtos, se o seu projeto é mais relacionado com o lançamento de produtos específicos, você vai usar esse Product Launch. Roadmap. O roadmap é como se fosse como se você desenhasse tudo que vai acontecer na sua empresa durante um longo período de tempo. Então você vai dizer lá dentro da sua empresa que até o final do ano eu vou ter feito isso. E aí você define esse roadmap e você vai controlando como está o andamento desse roadmap à medida que você vai implementando todas as etapas desse roadmap, desse mapa da mina para você chegar num objetivo. Então você pode gerenciar o seu projeto dessa forma. E a retrospectiva de time. A retrospectiva de time é existe no desenvolvimento ágil, existem coisas que são chamadas cerimônias do ágil, né?
Então você tem lá, uma das cerimônias muito comuns é a daily, que seria a reunião diária. Todo de manhã, o pessoal se reúne 15, 20 minutinhos, fala o que fez ontem, fala o que vai fazer hoje. Isso faz com que todo mundo no time saiba o que está sendo feito e que todo mundo tenha uma ideia geral do que precisaria resolver caso aconteça um problema. Uma pessoa quebrou um braço, o outro tem que substituir. Como eles estão se falando todo dia, estão trocando informação todo dia, eles têm essa informação. Uma outra cerimônia do Ágil é a retrospectiva. E o que é retrospectiva? Quando você chega no final de uma sprint, senta todo mundo numa sala e a galera fala o que foi legal durante a sprint e o que foi ruim durante a sprint. Isso chama-se retrospectiva. Para quê? Para que se aprendam lições. Tudo que foi ruim, o pessoal explica por que foi ruim e tenta corrigir. E tudo que foi bom, o pessoal explica por que foi bom e tenta melhorar ainda mais. Isso faz um processo de melhoria contínua. Então essa cerimônia da retrospectiva é muito importante para que a gente entenda tudo que deu certo, tudo que deu errado e o que a gente precisa mudar para a próxima interação. Então você pode planejar o seu projeto em volta da retrospectiva, porque ali naquele momento é como se cada retrospectiva fosse um replanejamento. Se você quiser seguir dessa forma, você escolhe esse. No nosso caso aqui, para facilitar a nossa vida, eu vou escolher esse modelo aqui, que é o modelo do desenvolvimento de planejamento de time, que é o que eu mais gosto. E aqui o projeto, normalmente ele começa com o nome, o arroba do usuário e um nome. Então aqui eu vou criar um projeto teste. Projeto de jogo teste. Vai ser o nome do meu projeto. Lembrando que você pode colocar qualquer nome que você quiser aqui, que é um nome que reflita o seu projeto. E aí eu vou clicar aqui no Create Project. E aí temos aqui o nosso Kanban. E aí, meu amigo, o que é o tal do Kanban? Em 1953, um camarada chamado Taiichi Ohno, que era um japa muito inteligente, muito brabo, ele foi lá conhecer a Ford, viu como é que a Ford funcionava lá nos Estados Unidos e trouxe para a Toyota todo o conhecimento. Mas ele adicionou uma coisinha. Ele percebeu que toda vez que a gente trabalha, se o trabalho ficar visível num quadro, Kanban, para quem não sabe, é a palavra japonesa para quadro ou outdoor, aquele trabalho fica exposto ali e as pessoas podem não só acompanhar tudo que está sendo feito e até mesmo pegar uma tarefa para fazer. Nas metodologias ágeis aí, não customizadas, né, as metodologias ágeis mais puristas, digamos assim, qualquer recurso do time pode ir lá no quadro, escolher um post-it do quadro e trabalhar nele. E esse post-it, o que é? A ideia do post-it, toda a ideia em cima do Kanban, é que você vai ter uma história de usuário, que é ou um problema para você resolver, ou é alguma coisa para você implementar. No caso do GitHub, praticamente tudo é visto como se fosse um problema para se resolver, que aí vem a palavrinha issue, ou seja, problema, ou para dizer para você que você tem aquele problema para resolver. E aí você cria uma história de usuário. Então se eu chegar aqui a Add Item, eu posso criar um item aqui. Então, a história do usuário é um relato onde o seu cliente ou o dono do produto lá, o Product Owner, vai dizer o que ele quer que seja feito. Então, nesse caso aqui, eu vou botar um item muito genérico. Eu, como desenvolvedor de software, quero criar um jogo. E aí, quando eu der o Enter aqui, vocês vão ver que foi criado aqui, ó, um post-it que é uma história de usuário que diz para você o que é que você tem que fazer. Isso aqui está, obviamente, muito genérico, mas normalmente é assim mesmo. Existem outra daquelas cerimônias do ágil, é o refinamento. O que é o refinamento? É quando você pega uma história super genérica como essa aqui, começa a quebrar ela em tarefas que você precisa fazer para que o jogo esteja pronto. Então isso aqui é uma user history. E a partir dentro dessa user history nós vamos poder criar tasks em cima dela. Que são as tasks que nós vamos usar
para fazer o nosso jogo. E agora o importante aqui é o seguinte, não sei se vocês viram que o nosso quadrinho aqui tem 3 colunas. Ele tem a coluna To Do, que é o nosso backlog, ou seja, são as coisas que nós temos que fazer ainda dentro do nosso projeto. Nós temos aqui a coluna In Progress, que é tudo que o time está trabalhando. Então todas as coisas que o seu time estiver trabalhando vai estar no In Progress. E nós temos aqui a coluna Done. Essa coluna Done é a coluna do que já está pronto, ou seja, tudo que já pode, a integração contínua já pode compilar e colocar na futura release, ou seja, aqui é quando está pronto mesmo. Só que como tudo no Ágil, tudo isso aqui é customizável. Então muita gente, por exemplo, cria uma outra coluna aqui. E aqui ó, eu já estou criando uma coluna chamada Testing. E agora vocês viram que apareceu uma nova coluna aqui. E que eu inclusive posso mexer essa coluna para outro lugar. Então eu vou pegar essa coluna Testing aqui, vou jogar para cá, porque normalmente você testa antes de colocar. E existem milhares de formas do Ágil de configurar essas colunas. Tem gente que cria coluna impedimento aqui, apesar de não ser uma boa prática, tem gente que gosta, né? Cria uma coluna impedimentos. E aí essa coluna impedimentos aqui, o cara, se tem alguma coisa que está impedindo ele de progredir, ele coloca nessa coluna impedimentos. Eu normalmente prefiro fazer isso via tag do que fazer via coluna, mas é só para demonstrar para vocês que vocês podem configurar o seu board da melhor forma que for aplicável para a sua empresa, para o seu time. E aí, à medida que você vai fazendo as coisas, por exemplo, você vai ter aqui as tasks, aí você vai mover uma task para cá para dizer que você está fazendo. Terminou de fazer a task, terminou de implementar, você vai jogar ela aqui para o teste, onde você vai fazer os testes lá para saber se está tudo funcionando. Tudo funcionando, você vai mover aqui para o Done. E aí, quando estiver no Done, a integração contínua vai pegar tudo que está em Done, vai fazer o merge do seu branch, que é a sua árvorezinha, que é o seu galho. Vai pegar o seu galho e vai colocar no tronco, num processo de merge, usando a integração contínua. E agora, pessoal, uma coisa fundamental para qualquer planejamento de time é a capacidade do seu time. Então vamos voltar aqui para a gente entender o que é a capacidade do time. Vamos voltar aqui para o meu usuário. E como a gente está falando de um time, né? Normalmente um time pressupõe que é uma organização de pessoas que se reúne para fazer alguma coisa. A gente usa aqui o nosso Your Organization. Então vamos criar aqui uma organização e definir um time de trabalho para essa organização. Então aqui não tem nenhuma organização, eu vou criar uma nova organização clicando nesse aqui. Eu vou criar o Free. Então aqui a gente criou uma organização com o nome The Byte Creator Aula, que era um nome que ainda não tinha sido tomado. Vamos botar aqui um contact e-mail, vai ser thebytecreator@gmail.com. E aqui a gente diz se vai usar a conta pessoal ou um business ou institution. Então vamos usar aqui minha conta pessoal. Obviamente fazer a verificação. Aqui ele está perguntando para a gente se a gente quer o GitHub Copilot Business para essa organização. Não vamos marcar. Vamos aceitar os termos. E aí a gente vai dar Next. E agora nós temos uma organização aqui. Então é isso aí, pessoal. Acabamos com os nossos 20 minutos de aula de hoje. Nós ainda vamos falar bastante ainda sobre gerenciamento de projetos usando o GitHub Project, porque a gente vai, muito em breve, vai começar a trabalhar com os projetos. Então acredito que as próximas aulas aí de ferramentas nós vamos continuar aqui no GitHub Project, para vocês entendam de uma maneira melhor como é que se cria um projeto, como é que se gerencia um projeto dentro do GitHub. E agora que nós chegamos ao nosso final, vamos dar aquele abraço caloroso, aquele amplexo amigo na galera das laterais aqui do vídeo, que é a galera que está trazendo esses vídeos para a gente, dando apoio financeiro aí, os nossos queridíssimos verdadeiros escovadores de bytes que estão nos apoiando. Então, para você que acompanhou a aula até agora, muito obrigado. Fique ligado aí nas aulas de ferramentas que a gente vai falar muito mais sobre o GitHub Project. E, acima de tudo, não se esqueça, seja feliz. Bem-vindo ao Debate Creator, meu muito amado escovador de bytes.
Pronto para mais uma aula de ferramentas? Pois é, meu amigo escovador de bytes. Na última aula de ferramentas, nós deixamos vocês aí com os projects lá do GitHub. Nós criamos a nossa organização, The Byte Creator, criamos o nosso projeto. E hoje eu vou mostrar para vocês que lá no nosso queridíssimo GitHub Project, tudo que nós criamos é uma issue. Então é uma coisa a ser feita ali e nós vamos usar lá o nosso modelinho do nosso Game Loop, que nós estamos fazendo lá na aula de Basic. Links todos aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam acompanhar. E lá na nossa última aula de Basic, nós explicamos o que era o Game Loop e o que a gente precisa colocar num jogo para que ele seja um Game Loop estável e funcional e que seja o melhor Game Loop possível dentro do Basic. Então hoje nós vamos dar uma olhada lá naquele nosso projetinho que a gente está fazendo lá na aula de Basic e vamos ver como é que isso se traduz em cartões dentro do projeto do nosso queridíssimo GitHub. Então vem comigo que hoje nós vamos começar a organizar o nosso primeiro projeto aqui no The Byte Creator. Então, meu amigo escovador de bytes, vamos começar dando uma olhada no nosso projetinho em Basic. Então, se eu vier aqui digitar Basic aliens.bash, vocês vão ver que a gente vai chamar lá o nosso algoritmo que nós escrevemos lá na aula de Basic. Se vocês quiserem ver, dá uma olhadinha lá na playlist de retroprogramação Basic. E aí vocês veem que nós já fizemos algumas coisinhas bem básicas, tipo, temos aqui um protótipo de splash screen. E depois da splash screen nós já fizemos a movimentação dos alienígenas, a movimentação do nosso queridíssimo canhão. Só que como vocês podem ver, ainda falta muita coisa para isso aqui poder ser chamado de um protótipo jogável. A começar que o nosso poderosíssimo canhão ainda não atira, né? Então isso é uma coisa que nós temos que fazer no nosso jogo. Outra coisa também, se vocês olharem, os nossos alienígenas estão muito grandes. Talvez a gente tenha que mudar um pouco o tamanho desses sprites aqui, para que eles fiquem num tamanho mais aceitável. E uma série de outras coisas que nós não fizemos no nosso Game Loop, como por exemplo, a gente vai ter que controlar quando o nosso amiguinho canhão puder atirar. Nós vamos ter que controlar quantos tiros tem na tela, porque o canhão só pode ter um tiro na tela. Além disso, nós vamos ter que fazer o algoritmo de colisão do míssil quando ele acertar o nosso queridíssimo alienígena e dar uma melhoradinha nesse nosso algoritmo aqui de colisão, porque como vocês podem ver lá no final, quando ele chega na última linha, nós temos aquele efeito de 4 sprites por linha, então um dos nossos alienígenas simplesmente desaparece. Vou botar o canhão aqui bem na direita para vocês poderem ver o efeito. Vocês vão ver que quando o nosso queridíssimos alienígenas chegam na última linha lá, o que acontece? O quarto alienígena ele desaparece, porque nós só podemos ter 4 sprites por linha, gerando um efeito estranho aqui, até um bugzinho ali, ó, o cara não morre. Então nós vamos ter que melhorar um pouco o nosso algoritmo também de finalização de jogo. Como vocês podem ver, tem muita coisa para a gente fazer. Então vamos voltar lá para a tela do computador para a gente dar uma olhadinha em tudo que a gente vai ter que criar lá no nosso projeto. Então, meu amigo escovador de bytes, se você não assistiu à última aula de ferramentas, assista a última aula de ferramentas, porque lá nós ensinamos vocês a criar lá a sua conta lá no GitHub para você poder fazer o seu próprio projeto. E nós ensinamos a entrar aqui na nossa aba Project, que é essa abinha aqui lá no GitHub. E dentro dessa aba nós já criamos aqui um cartãozinho, né? Esse aqui é o nosso projeto de jogo teste, que a gente tinha criado na última aula aí de ferramentas. Então dá uma olhadinha na aula anterior para você poder acompanhar com a gente. E vocês lembram que dentro desse projetinho, a gente criou um cartãozinho aqui muito genérico, só para a gente ter alguma coisa aqui configurada, né? A gente criou esse cartãozinho aqui, eu, como desenvolvedor de software, quero criar um jogo. E aí, meu amigo escovador de bytes, agora nós vamos preparar o nosso backlog. O que é o nosso backlog? O nosso backlog é tudo que nós temos que fazer no nosso projeto, que fica aqui nessa abinha To Do aqui. Tudo que estiver na nossa abinha To Do tem que ter um cartãozinho aqui. E a gente vai pegando esses cartõezinhos um a um e resolvendo cada um deles à medida que a gente for trabalhando no cartãozinho. Então, amigo escovador,
vamos começar criando um cartãozinho aqui, seguindo a nossa ideia lá do que a gente tem que fazer. E para isso a gente vai clicar nesse botãozinho aqui, Add Item. É esse cara aqui, ó, Add Item. É nesse cara aqui que nós adicionamos novos itens dentro do nosso projeto. Então, se eu der Add Item aqui, ele vai pedir para a gente colocar uma descriçãozinha básica. Então, amigo, vamos abrir aqui o nosso projetinho em Basic e vamos ver tudo que a gente falou que o nosso Game Loop tem que ter para que a gente possa colocar. O primeiro deles é o Splash Screen. A gente já fez uma Splash Screen aqui, mas a gente só colocou um textinho na tela, né? Seria legal no jogo a gente fazer uma Splash Screen bonitinha. Então vamos colocar aqui, criar a Splash Screen do nosso jogo. Então agora nós temos esse item aqui que está como draft. Se você vier aqui em More Actions, você vai ver tudo que você pode fazer com esse nosso cartãozinho. A gente pode mover ele para outra coluna, mas normalmente a gente faz esse aqui, Convert to Issue, e a gente vai ligar ele a um repositório, que normalmente é o repositório que nós vamos usar para trabalhar no projeto. Eu vou clicar aqui só no MSX Basic, para que a gente saiba que esse cartãozinho aqui está ligado ao nosso repositório MSX Basic. E aí vou até apagar esse cartãozinho aqui, ó. Vou vir aqui em More Actions, Delete from Project. Vou dar o Delete aqui, para que a gente possa ter o que a gente tem que fazer. Então, primeira coisa que nós vimos aqui, que é criar a Splash Screen no nosso jogo. Na sequência, nós temos aqui a rotina de inicialização do jogo. Então a gente pode adicionar mais um item aqui. Criar a rotina de inicialização do jogo. De novo, vamos converter ele para um issue e de novo vamos assinalar ele lá no nosso queridíssimo MSX Basic. Logo em seguida, nós temos aqui a atualização das coordenadas. E se você lembra das nossas aulas lá de Basic, você lembra muito bem que a atualização das coordenadas é o nosso método update, que faz o update de todos os objetos na tela. Então nós vamos adicionar um item aqui. Criar a rotina de update do jogo. Mesmo processo. Convert to Issue, MSX Basic. Tá lá mais o item. Você está vendo que ele está numerando os itens a fazer aqui, né? Essa numeração é meramente explicativa, você não precisa seguir necessariamente. No Agile, né, no Agile, você pode puxar os cartões na ordem que você quiser, não tem nenhuma necessidade de você seguir a ordem que você está criando aqui, tá? Depois de atualizar as coordenadas do jogo, nós temos aqui o desenho do frame, que se você lembra lá da nossa aula de Basic, você sabe que é essa rotina aqui que atualiza o quadro. Então, vamos adicionar um item, criar a rotina de desenho de quadro. Vou botar aqui Draw, que é o nome que o pessoal costuma usar em inglês aqui. E vamos criando os nossos itens aqui e convertendo ele para issues, porque tudo no nosso queridíssimo GitHub Project é um issue. Agora vamos dar mais uma olhada aqui no que a gente tem que fazer. Entrada do jogador. É outra coisa que nós temos que ter aqui. Então vamos adicionar. Rotina. Para comandos
do jogador. Estamos indo bem, né? Agora aqui temos a rotina de colisões. Aqui nós temos a rotina de colisões. Então vamos colocar ela lá. Mais uma tarefinha aqui para a gente fazer. Lembrando que tudo isso aqui, em outras visões de outros projetos ágeis, você poderia ter lá uma história e isso aqui seriam tasks dentro da história. Dá para fazer desse jeito também. Mas aqui, como é um projetinho muito simples, muito fácil, é muito bom aqui, como teoricamente também só eu vou trabalhar nesse projeto, se nada impede você, meu queridíssimo escovador de bytes, de entrar aqui e puxar um item desse para fazer. Criar um branch no meu projeto. Inclusive tivemos até um escovador de bytes que criou um branch lá na nossa ferramentinha lá de ASM Monitor, que ajudou a gente aí. Depois eu mostro aqui para vocês verem. Mas vamos continuar aqui para a gente não perder o fio da meada. Temos aqui a rotina do final do jogo, que é adicionar a rotina de finalização do jogo. Aqui nós temos a rotina de carga dos sprites, né? Que é essa rotina aqui que carrega os sprites direto no VDP, esse cara aqui. Então temos mais uma tarefinha aqui para a gente fazer. E aqui, ó, vocês podem ver que a gente tem só um padrão de sprites, que é só aquele alienígena e o canhão. Nós queremos ter mais alienígenas, né? Então vamos criar aqui uma tarefinha. Adicionar novos sprites de alienígenas no jogo. Então aqui temos mais uma tarefinha para a gente fazer. Mas aí, meu amigo escovador de bytes, antes que a gente possa começar a descrever esses cartões que nós acabamos de criar aqui, não se esqueça que você pode ser um doador do canal, clicando no botão Valeu aqui no YouTube e doando qualquer quantia que você quiser para o canal. Todas as doações são voluntárias, doa quem quer, o quanto quiser. Além disso, meu amigo escovador de bytes, você pode se tornar um doador permanente para o canal. Você pode clicar no botão aqui do YouTube Seja Membro e se transformar em um verdadeiro escovador de bytes, ou você pode seguir nosso programa de patrocínio no Patreon, patreon.com/TheByteCreator. E lá você também pode assinar a nossa categoria de $1, ambas as categorias custam apenas $1, e se tornar um doador permanente para o canal. Os nossos apoiadores ganham acesso exclusivo e antecipado aos vídeos do canal. Os verdadeiros escovadores de bytes assistem os vídeos primeiro. Os verdadeiros escovadores de bytes ganham na faixa os Thank You Discs, que são discos que nós colocamos lá no Patreon, na seção compras. Se você for um membro do canal, você pode ganhar esses discos na faixa, ou você pode comprar um disco também, se você quiser remunerar o código, comprando lá na seção de compras do Patreon. Além disso, você, verdadeiro escovador de bytes, também vai ganhar o direito de ter um chat exclusivo comigo e com os outros escovadores de bytes para bater papo. Então, meu amigo escovador de bytes, venha, doe para o canal para que a gente tenha um canal cada vez maior, melhor e mais bacana. E agora vamos embora descrever esses cartões que a gente inventou aqui para o nosso projetinho de Basic. Vamos embora. A gente pode editar o item. Clicando aqui em cima do link dele, nós vamos levar aqui para o cara. Então eu vou entrar aqui no título. Vou dar um edit. Vou tirar ali o que eu coloquei errado. Aproveitando que eu estou nessa tela aqui, ó, a gente tem algumas coisas que a gente pode olhar. Aqui a gente pode ver tudo que foi feito no item, né? Quem fez o quê. Aqui você pode colocar comentários no item, né? Se você quiser comentar alguma coisa dentro desse item que tem que ser feito, deixar algum comentário para algum outro desenvolvedor que um dia for olhar essa documentação aqui. Aqui o status dele, que está em To Do ainda, que nós ainda não movemos ele para nenhuma coluna, então ele está no To Do. Aqui
para quem você quer assinalar. Então aqui você está vendo aqui que está assinalado para mim mesmo, mas você pode assinalar para outro membro do time aqui, caso o seu time tenha mais de uma pessoa. Então nessa tela aqui você pode mexer praticamente tudo no item que você acabou de criar. Inclusive criar notificações para ele e tal. Um monte de coisa bacana que você pode fazer com o item propriamente dito aqui. E aí fechamos aqui, mas vocês lembram que a gente tinha visto lá na hora que a gente fez a análise que a gente precisava de mais algumas coisas, como por exemplo adicionar o tiro, né? Então aqui uma coisa que a gente pode fazer, por exemplo, é nesse item aqui de criar a rotina de inicialização do jogo, ou melhor ainda aqui, rotina de update do jogo, a gente pode colocar aqui um comentário, tipo criar o update das coordenadas do míssil. Assim a gente lembra que a gente ainda não fez as coordenadas do míssil. E aí vocês lembram que para o míssil aparecer, né, tem que mexer lá na rotina de entrada do jogador. Então na rotina de entrada de comando do jogador, vou botar um comentáriozinho aqui, ó. Adicionar uma entrada de jogador, onde quando o jogador clicar no espaço, o míssil será criado nas coordenadas do canhão, caso não exista um míssil na tela. Vocês lembram lá que no Space Invaders normal só pode ter um míssil por vez na tela. E aí, meu amigo escovador de bytes, com isso você já sabe criar e editar itens aqui dentro do seu projetinho do GitHub Projects. Então agora, as nossas aulas de Basic elas vão seguir esse backlog que nós criamos aqui no projeto. E vai ser bem comum você olhar lá no Basic a gente puxando cartões, por exemplo. Vamos supor que a gente resolva começar pela splash screen do jogo, né? A gente simplesmente vai puxar esse cara para cá, para colocar ele em Progress. E aí a gente editando o item do nosso cartão que nós criamos, nós vamos descrever o que nós vamos fazer aqui, né, desse cara. Então a gente vai editar. E aqui dentro... Opa! E aqui dentro a gente vai descrever, né? Aqui. Vai editar e vai descrever, botar um blá 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 aqui em cima do que tem que ser feito para que esse item seja criado. E a partir daí a gente vai descrevendo os nossos itens, vai fazendo as coisas. E assim a gente vai acompanhando o nosso projeto e a gente não se perde no que é que a gente tem que fazer para que o nosso protótipozinho de Space Invaders em Basic esteja pronto. Então a aula de hoje era isso, pessoal. Agora você já sabe criar e editar itens lá no seu projeto. Não se faça de rogado para criar o seu próprio projeto e começar a pensar num backlog de um joguinho para você, usando a ferramenta de criação de projetos do GitHub Project. Então é isso aí, meu amigo escovador de bytes. Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Agora você sabe criar e editar itens lá no GitHub Project, que vai ser muito útil para vocês na hora que vocês estiverem planejando os seus próprios projetinhos. E também queria aproveitar esse finalzinho de aula aqui, que eu bato papo com vocês, para avisar vocês que dia 18 nós vamos ter um vídeo de leitura de comentários aqui no canal e que nós também faremos alguns anúncios muito importantes sobre o canal que vocês precisam saber. Então vou pedir para que todos vocês, escovadores de bytes aí, inscritos no canal, assistam esse vídeo do dia 18, porque nesse vídeo do dia 18 vai ter informação muito importante sobre o canal, algumas mudanças que nós vamos ter aqui, algumas coisas que vão acontecer, que vão ser algumas são muito legais. Espero que você veja o vídeo para poder conhecer essas coisas muito legais que vão acontecer aqui. E algumas mudanças que nós vamos ter. Então, amigos escovador de bytes, vamos aproveitar agora o momento para dar aquele amplexo caloroso, aquele abraço amigo nos verdadeiros escovadores de bytes aqui das laterais do vídeo. São as pessoas que apoiam o canal, que fazem o canal
crescer e acontecer. E agradecer mais uma vez a todos vocês que dão like, compartilham, comentam nos vídeos aqui da gente. E o seu comentário pode ser lido aí dia 18, junto com esses anúncios muito importantes que a gente vai ter aí no dia 18 de setembro. Então assista o vídeo, um grande beijo e acima de tudo, meu amigo escovador de bytes, não esqueça jamais de ser feliz.